Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Norier. Meu capítulo é o 31 Imigrantes do livro Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Com a chegada dos europeus aqui no Brasil, os portugueses iniciaram o processo de colonização e com isso deu-se o contato entre povos distintos e o início da miscigenação. Outros povos chegaram no decorrer dos séculos, franceses e principalmente os holandeses, que chegaram a colonizar uma boa parte da região que hoje é o Nordeste do Brasil. Porém, no século XIX e XX, o governo brasileiro chegou-se a um grande problema. Com o fim da escravidão e o café em alta sendo o principal produto de exportação do Brasil, precisava-se de uma nova mão de obra para essas regiões de plantação de café. Com isso, tiveram-se a ideia, por que não novos imigrantes? E com a questão dos imigrantes, vieram a questão de incentivo, né? O governo brasileiro estava pagando parte das passagens, tudo para que incentivassem mais ainda a vinda dos mesmos. Portugal foi um dos países que mais tiveram atrativos para vir para cá. Então, a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil foram portugueses. Porém, espanhóis, italianos, japoneses e alemães também chegaram aqui com incentivo de uma vida melhor, de reconstruir tudo aqui no Brasil. Muito devido à fome, devido à falta de emprego, devido a sérios problemas, porque pelo serviço ser no campo, a mão de obra não era qualificada, né? Era uma mão de obra mais simples. Então, essa questão imigratória afetou principalmente as pessoas mais pobres desses devidos países, já que as que estão bem estabelecidas não viram motivos para imigrarem nesta época. Esses povos alteraram um pouco a fisionomia brasileira da época, pois a população já era bastante miscigenada e esses povos não havia miscigenação nem com negros e nem com indígenas, né? E de certa forma também esses novos imigrantes foram úteis para regiões do Brasil que até então eram pouco colonizadas, como por exemplo a região sul. Havia muitos indígenas e poucas pessoas morando na região. Então foram feitos incentivos também para que eles fossem morar naquela região. E com isso também acabaram transformando a paisagem dessa respectiva região, né? Com construções, a cultura típica, né? A região sul até hoje tem uma influência muito grande, né? Dos povos alemães, italianos, de forma principal, né? Bem a característica desses povos dessa região. E não só isso também, né? Os japoneses, por exemplo, influenciaram uma parte de São Paulo até hoje na questão da culinária, principalmente, né? E todos os povos também, né, foram muito importantes na questão da culinária do Brasil. Eles agregaram muito à identidade nacional, porém, algumas pessoas do governo brasileiro tinham a intenção também com esses imigrantes que fossem alterar mais a população, né? Embranquecer, vamos dizer assim, a população brasileira. Mas a população brasileira, neste determinado momento, já era tão maciça, já tão desenvolvida, que eles foram mais para agregar e não para transformar, né? Era visto como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai, né? Os países do Rio da Prata. E não foi o que ocorreu aqui. Eles vieram como um agente agregador e não como um agente transformador da identidade nacional brasileira. Assim como os povos do leste europeu que vieram para cá, principalmente perseguidos na Europa Oriental. Então é isso, valeu por todos que assistiram, e é isso aí.